Uma das reuniões mais especiais que nós temos aqui na nossa igreja é a reunião onde as mães se colocam diante do Senhor em oração, intercedendo por seus filhos, por questões que só são possíveis a Deus. Não que essa reunião seja restrita somente às mães, o que não é, ela está aberta aos pais, mas como hoje é o dia que nós comemoramos, um dia especial que nós comemoramos os dias das mães, eu gostaria de destacar que sempre que me chamou a atenção nessa reunião de oração, quando eu chegava ali no finalzinho dela, não é que eu não frequentasse essa reunião, eu tinha responsabilidade pela reunião seguinte, era observar como essas mães entravam e como essas mães saíam. E eu tinha a graça de observar como elas saíam dessa reunião. Elas saíam, meus irmãos, com seus semblantes totalmente descansados, depois de rasgarem as suas almas diante do Senhor. Era inspirador começar a próxima reunião de oração, que a gente chama de canal aberto, já com a expectativa de que o Deus que estava presente na reunião das Déboras, das mães, estaria também presente na próxima reunião. Hoje, essas reuniões não coincidem mais dessa maneira, porque elas estão em espaços diferentes. E para mim, assim, era um privilégio estar ali com elas. Mas Deus sabe todas as coisas e Ele continua aqui falando com a gente, falando no nosso meio e tocando o nosso coração. Louvado seja Deus por isso. Nesse Dia das Mães, eu vim aqui compartilhar com vocês a respeito de uma mulher da Bíblia. E essa mulher era uma mulher que abriu seu coração diante de Deus por causa do forte desejo que ela tinha de ser mãe. Mas essa mulher tinha um problema que a limitava e a impedia de ser mãe. Isso trazia uma profunda tristeza ao seu coração. Isso trazia um desconforto, uma inquietação para a sua alma. Irmãos, cada um de nós possui sentimentos que não podem ser sentidos, não podem ser definidos, não podem ser medidos por qualquer outra pessoa. Já diz o dito popular, o coração do homem é uma terra que ninguém pisa. Nenhum amigo pode compreender a extensão das nossas emoções mais íntimas. Não importa quão próximo esse amigo seja de nós. Nenhum psicólogo pode medir com precisão a intensidade das nossas afeições mais profundas. Nenhum pastor, pode consolar todas as nossas inquietações, todas as nossas frustrações e os nossos problemas. Nem mesmo os nossos familiares podem suprir as demandas emocionais mais íntimas e urgentes da nossa vida. Por essa perspectiva, então, nós nos vemos sozinhos no universo e com as questões que assediam a nossa alma. Ninguém pode nos ajudar muito, não é mesmo? Ninguém. Então, gente, a quem podemos recorrer? Com quem nós podemos nos encontrar para apresentar as nossas questões e para que a gente tenha uma resposta que acalme e alivie as questões e as tensões mais interiores do nosso coração? Quem pode ouvir na plenitude a nossa situação? Quem pode ouvir os nossos problemas? E problemas como culpa pelos atos do passado, por exemplo, desemprego, dívidas se acumulando, casamento à beira de um caos, separação já chegando na iminência, enfermidade,
problema de relacionamento com os filhos, problema de relacionamento com os familiares, enfim, problemas que têm roubado, que nos roubam a nossa paz, trazendo tristeza, angústia e amargura à nossa alma. Apesar de não haver ninguém, nenhum ser humano que possa mergulhar na profundeza do nosso espírito, há um Deus todo-poderoso que pode. Que Jesus nos ensinou a chamá-lo de Pai Nosso que estás nos céus. Por que então, eu pergunto, muitas vezes eu e você ficamos parados e não nos levantamos e vamos até Ele? Por quê? Porque muitas vezes negligenciamos essa possibilidade maravilhosa que temos de conversar com Ele e apresentarmos as nossas demandas e as nossas inquietações. Nosso Deus, nosso justo juiz, o nosso Pai Celestial nos reuniu hoje aqui, mais uma vez, para nos ensinar, através da sua palavra, que podemos nos chegar a Ele, que podemos ter o privilégio, ao nosso dispor, de irmos até Ele. E quando a gente faz isso, nós nos abrimos diante de Deus, nós fazemos isso por intermédio do Santo Espírito de Deus. E quando nós conversamos com Deus dessa maneira, com essa intimidade, nós conversamos com Ele em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, que tem todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Ou seja, quando temos a atitude de nos dirigirmos a Deus em oração, entramos na sala do trono e nos envolvemos com todas as pessoas da Trindade. Só o Senhor pode responder às necessidades mais urgentes, mais profundas do nosso coração, da nossa alma. Eu queria, meus irmãos, convidar vocês a abrirem as suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 9 ao verso 12. Amém? Estamos juntos? Vamos ler juntos então? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Verso 12. Enquanto ele continuava a orar diante do Senhor, Eli a observava. O tema que vamos falar nessa noite é o seguinte: é a oração que Deus responde. Esse primeiro capítulo do profeta Samuel fala a respeito de uma mulher estéril que se tornou mãe. Ela foi agraciada pela bênção do Senhor, pelo favor de Deus. E o nome Ana significa graça. E Ana estava sendo provada à semelhança de mulheres famosas que a precederam, como Sara, que também era estéril, esposa de Abraão, Rebeca, que também era estéril, esposa de Isaque. E a vida de Ana não foi fácil, pois em Israel, há cerca de 3.000 anos atrás, uma mulher não ter filhos era algo terrível, deplorável, pois era vista como alguém sem a bênção do Senhor. Ana era uma mulher que, por causa disso,
era humilhada e provocada. E continuamente, por ela ser estéril, e essa provocação, essa humilhação que ela sofria, a deixava profundamente angustiada e amargurada. Sua vida não tinha propósito no contexto em que ela se encontrava. Por causa do seu grande sofrimento, que ia além da sua capacidade, Ana se levantou e foi ao Senhor expor a sua dor. Muitas vezes, nós nos encontramos na mesma situação de Ana, precisando urgentemente colocar nossa situação diante dele. Quantos têm deixado essa possibilidade de lado? E por causa disso, têm perdido suas forças e mergulhado em um estado de profunda tristeza e amargura. Gente, essa situação pode mudar se eu e você, como Ana, corrermos para os pés do Senhor. Amém, igreja? Deus tem muitas maneiras de falar com a gente. Deus falou através dos seus profetas, Deus falou através de sonhos, Deus falou através de uma sarça que ardeu no deserto, Deus falou por sobre uma nuvem, mas eu e você só temos uma maneira de falar com Deus, entregar a nossa vida diante dele, que é através da oração. E a oração que Deus responde, o que eu queria destacar como primeira observação, primeira característica, é a oração que expressa dependência. Lá no verso 10, se você tiver com sua Bíblia aberta, Ana com alma amargurada, verso 10, Ana com alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Dá para perceber como deveria estar o coração de Ana nesse momento? O texto de 1 Samuel diz que ela sempre acompanhava seu esposo para subir à casa do Senhor, para orar, mas nesse instante da sua vida, o texto é bem claro, ela se levanta com alma amargurada e chora muito. Ela estava com uma profunda tristeza, uma profunda angústia. Gente, dá para imaginar se hoje nós somos tomados por um soldado nazista e nos levado para um campo de concentração. E agora você se imagina passando por aquele portão cheio de arame farpado, com aqueles cachorros ali latindo à porta daquele lugar, você olhando para aqueles prédios, vendo aquela fumaça subindo e aquele buchicho que gente estava sendo queimada ali. É esse o coração de Ana, um coração como uma pessoa que entra num campo de concentração e não vê mais nenhum propósito para a sua vida, nenhuma esperança, nenhuma solução para os seus problemas. Ao passar por um portão como esse, os nossos sonhos terminam, a nossa vida é enterrada. Não há mais nada, nem ninguém a quem recorrer. Nesse momento que nós estamos tentando imaginar, trazendo esse exemplo do campo de concentração, estava o coração de Ana. Ela não tinha mais ninguém a quem recorrer. Ela só tinha o Senhor para trazer alívio para a sua alma. E Ana se coloca, então, totalmente na dependência de Deus. Esse é o momento, irmão. Esse é o momento que o nosso coração, nossa vida, diante de Deus, não tem ninguém que possa saciar as questões profundas do nosso coração. Só Deus pode. Ana tinha o desejo de alcançar o inalcançável. Ana não permitiu que a tristeza
a depressão a abatesse. Ana foi até a presença de Deus e buscou um milagre, uma resposta para a sua situação angustiante. Ela tinha um sonho de ser mãe. Homens e mulheres que se derramam totalmente dependentes diante de Deus em oração, podem suportar a travessia de um desastre econômico. Homens e mulheres que se põem totalmente, como Ana, totalmente dependentes de Deus, podem suportar a perda de um ente querido. Podem cantar no interior de uma prisão, depois de ter sido despidos e açoitados por amor a Cristo, como o apóstolo Paulo e Silas, como está descrito no capítulo 16 de Atos. Pode encontrar encorajamento interno, mesmo que o seu casamento esteja naufragando, mesmo que seus filhos estejam longe do Senhor, mesmo que a enfermidade esteja tomando conta do seu corpo. Uma situação dessa, o Senhor afofa o leito. Numa situação dessa, o Senhor traz paz ao coração, e uma paz que excede qualquer compreensão humana, qualquer entendimento, a ponto de surpreender aqueles que estão à nossa volta. A presença e a comunhão com Deus, com o coração humano, quando ora, conversa com Deus, totalmente prostrado, ele consegue suportar qualquer situação difícil e impossível aos nossos olhos. Eu queria compartilhar com vocês o Salmo 46, do verso 1 ao verso 7, onde está escrito pela mão do Senhor: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está ali, não será abalada. Deus vem ao seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos abriu acesso para eu e você descansarmos diante do seu trono de graça. Aleluia mesmo. Amém. Só conseguimos ser ouvidos por Deus quando nos colocamos totalmente na dependência dele. Uma outra segunda característica de uma oração, a oração que Deus responde, é a oração que expressa submissão. Verso 11, é a oração que expressa submissão. E Ana fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Esse voto aqui, que ela está fazendo com o Senhor, não é uma promessa a Deus. Esse voto aqui, que ela está fazendo ao Senhor, é uma maneira que ela se consagra ainda mais a Deus. Esse voto que ela está fazendo aqui expressa o desejo e a necessidade que Ana tinha de mergulhar ainda mais na graça de Deus. Esse processo de conversar com Deus, que vai muito além de você pegar livros e livros de teologia, esse processo de intimidade com uma pessoa, ele amadurece o coração da gente, na maneira de como Deus age e conduz as questões da vida. Essa maneira de se relacionar com essa pessoa, nós aprendemos com ela
que ela tem poder nos céus e na terra e que é um Deus de graça. Nós não sabemos os motivos dela pedir um filho. Podem ter sido vários, mas seu pedido estava de acordo com a vontade soberana de Deus. O seu coração, a sua necessidade, se afinou como um instrumento ao coração de Deus, que estava preparando o mundo para trazer um homem que fosse seu fiel representante e porta-voz de sua palavra. Quando a vontade de um homem que ora coincide com a vontade de Deus, o Pai Celestial, a resposta é sim. O milagre acontece. A mulher estéril deu à luz e veio a ser mãe. O poder do Altíssimo a encobriu. Deus responde à oração de Ana, concedendo um filho, que ela chamaria de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Seu coração submisso, totalmente entregue, agradou a Deus. Ela apresentou a sua súplica. E súplica é quando a gente coloca uma questão diante de Deus, sem achar que a gente tem direito algum sobre aquilo que a gente está pedindo, mérito algum. Ela suplicou a Deus. Deus atendeu o seu pedido. Por que muitas orações não são respondidas? Lá em Tiago, capítulo 4, verso 3, fala o porquê. Está escrito: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Deus não está à disposição do homem para satisfazer-lhes seus caprichos, suas vontades, se submetendo ao seu comando. Eu determino que Deus faça isso, eu determino que Deus faça aquilo. Ele é o Criador dos céus e da terra, o absoluto soberano, o Senhor dos exércitos. Então, pela oração, portanto, não submetemos Deus à nossa vontade e objetivos, sejam quais forem. A oração não é o poder de comandar. A oração é a graça de se submeter. Ana foi uma mulher totalmente submissa a Deus. Ana priorizou os planos de Deus para a sua vida quando ela faz um pedido por um filho, por uma criança. Ana buscou o reino de Deus acima de tudo. Mateus 6,33 está escrito: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Os anos difíceis que Ana atravessou como uma mulher estéril contribuíram ainda mais para que ela se submetesse totalmente à vontade soberana de Deus e ao seu reino. Uma terceira característica de uma oração que Deus responde é a oração que expressa perseverança. A oração que Deus responde é a oração que expressa perseverança. Verso 12. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, numa outra tradução está escrito: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, na perseverança, Ana encontrou no Senhor a força para viver. Ana encontrou o amor consolador do seu Pai Celestial, que ouviu, que escutou a oração dela quando ela estava aflita, que dissipou as trevas de tristeza que tomavam o seu coração. Na perseverança, os problemas de Ana foram superados pelo Deus de graça. Deus superou por Ana as suas dores. Deus foi a força de Ana. Ana entrou no santuário estéril e, pela fé,
saiu daquele lugar com a esperança na benevolência de Deus para torná-la fértil para engravidar. E pelo seu semblante, nós vemos que ela saiu descansada. Ela entrou num santuário, totalmente destruída, totalmente humilhada. E ela sai do santuário, depois de uma conversa pessoal, íntima, depois de uma entrega ao seu Deus, totalmente transformada, diferente. Não permanentemente, mas diferente. O verso 18 diz: o seu rosto já não estava mais abatido. Ana foi à igreja de um jeito, irmãos, e não saiu da mesma maneira que entrou. Ela teve um encontro com seu Deus. Ela teve um encontro com aquele único que pôde tocar no profundo da sua alma. Na perseverança de Ana em oração diante de Deus, ela encontrou descanso para a sua alma. Na perseverança de Ana em oração diante do seu Deus, ela cresceu, ela amadureceu, ela passou um estágio mais acima, ela não ficou na mesmice, ela subiu um estágio acima no seu relacionamento com Deus. Sua oração foi respondida. Sua oração foi atendida. No tempo devido, ela teve o seu filho. E ela cumpriu ali o que ela tinha falado com Deus, entregou para o Senhor. Gente, umas questões práticas que a gente pode tirar disso tudo que a gente conversou aqui hoje. A primeira é que nós devemos busque o Senhor em oração. Busque o Senhor em oração. Diante dos nossos problemas, não podemos nos acomodar, não podemos deixar sucumbir nas nossas tristezas, nas nossas aflições. Nós devemos lançar mão do privilégio que nós temos de ter acesso a uma audiência com o Senhor dos Exércitos, o soberano de toda a terra. Nessa busca, a gente deve se derramar diante de Deus como Ana, deve se prostrar completamente diante do trono de Deus. Essa busca deve fazer com que a gente derrame totalmente. Eu não sei se eu estou sendo claro. Essa busca intensa muda a maneira como a gente olha para Deus. Muda tudo, muda a nossa relação completamente com Ele. Uma segunda aplicação: persevere, não desanime. Não importa o tamanho, a largura, a profundidade do seu problema, não desista. Deus sempre ouve a nossa oração. O sim de Deus é sim. O não de Deus é sim também, porque Ele sabe que todas as coisas que nós necessitamos. Por isso, nós devemos perseverar, crescer no conhecimento do Senhor e não desanimar na nossa caminhada. Amém? Uma terceira aplicação: espere confiantemente no Senhor. Terceira aplicação: espere confiantemente. Deposite toda a sua confiança naquele que você entregou a sua causa. O juiz de toda a terra, como diz a Bíblia. O soberano sobre toda a terra. O Senhor dos exércitos, que não perde uma só batalha. Devemos entregar os nossos pedidos em oração e esperar no Senhor, como diz o texto, no devido tempo. Devemos descansar nele, porque Deus tem um tempo para todas as coisas. Devemos entregar nossas angústias diante de Deus. E lá no verso 18, o que ela fez quando ela espera confiantemente no Senhor?
Então Ana seguiu seu caminho e comeu. Ana levou sua vida normal, na medida do possível, sem ainda ver o milagre de Deus na sua vida. Ela sai dali com um semblante diferente. Ela viveu pela fé no seu Deus, confiando na bondade dele. Concluindo, o verdadeiro descanso diante de causas angustiantes é Deus respondendo uma oração diretamente à sua alma em um nível que ninguém pode interferir, ninguém pode fazer, só Deus. Homens e mulheres que se derramam totalmente, submissos a Deus em oração, como eu falei, suportam a travessia de um desastre econômico, suportam um casamento em dificuldades, suporta o sofrimento de ainda não ver os seus filhos no caminho do Senhor. Um coração humano, quando se coloca totalmente prostrado diante do Senhor, consegue superar essas questões difíceis aos nossos olhos. As nossas orações são respondidas quando não temos mais nada, mais ninguém para recorrer, mas somente a Deus. Amém? Vamos orar? Louvado seja Deus, Pai. Obrigado porque o Senhor passeia no meio da sua igreja. É o Senhor que recolhe as nossas lágrimas no seu vaso. Ele conhece cada uma delas e todas têm contadas. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor conhece a nossa dor melhor do que nós mesmos. O Senhor conhece as nossas questões. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos amou a ponto de dar seu Filho, e seu Filho abriu aqueles portões dos céus. E como diz a tua palavra, hoje eu e você estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Temos acesso ao trono de Deus. Por isso, ó Deus, queremos não desanimar. Queremos, ó Deus, chegar a um ponto na nossa vida, mesmo difícil para nós, totalmente dependentes do Senhor. Queremos, ó Deus, chegar num ponto da nossa vida totalmente submissos ao Senhor. Queremos continuar perseverando, crescendo no conhecimento, na prática da graça e na bondade e na fidelidade de um Deus que nos chamou da morte para a vida e entregou seu Filho por amor a nós. Em nome de Jesus. Amém.